Qual a melhor tradução da Bíblia? Use todas as traduções da Bíblia usando uma para checar a outra. Por quê? Porque as traduções também cometem erros. Você sabia que já existiu a chamada Bíblia dos Adúlteros? Não é brincadeira não. Você pode, piada não. Lá no ano 1631, dois editores ingleses publicando a Bíblia, a King James Version, que era a versão mais comum, lá quando chegou para Êxodo capítulo 20, versículo 14, eles se esqueceram de colocar a palavrinha não no mandamento não adulterarás. Então ficou o quê? Adulterarás. O mandamento de adulterar. Lógico que quando se descobriu esse problema, os exemplares foram destruídos, queimados, os gráficos foram multados pelo poder eclesiástico e realmente hoje a gente sabe da história, só uns 11 exemplares se salvaram desse período de botar fogo nessa Bíblia dos adúlteros, né? E outras histórias parecidas. Em 1716, uns editores também esqueceram, naquela frase de Jesus em João 8,11, quando ele fala para a mulher adúltera, vai, não peque mais. Eles esqueceram o não, na verdade trocaram o não por uma palavrinha que ficou, vai, peque mais ainda. Então isso deu também uma grande confusão e até houve uma edição em 1763, onde no Salmo 14, o Salmo diz assim, disse o nécio ao seu coração, não há Deus. Mas aí o cara perdeu esse não. Então como é que ficou naquela versão? Disse o nécio no seu coração, há Deus. Então veja, essa turma aqui também foi multada muito seriamente, as obras destruídas, eles tiveram que pagar na época 3.000 libras, e dizem, as pessoas que comentários falam, na época 3.000 libras era ganhar na loteria, era o dinheiro da Inglaterra inteira, enfim, era muito dinheiro. Mas o problema é justamente que as traduções são feitas por seres humanos, e nós, seres humanos, cometemos erros, normalíssimo. Então, o papel do bom estudioso é usar as traduções todas, tentando compará-las, e quando uma delas cometeu um erro, a gente tem escape. Por exemplo, já ouviu falar do Moisés com chifres, como acontece naquela estátua do Michelangelo? Por que ele fez a estátua do Moisés com chifres? É que lá, justamente no Velho Testamento, em Êxodo 34, versículos 19 até o 30, diz a palavra hebraica que havia um brilho saindo do rosto de Moisés, mas no hebraico a palavra, aquela luz que saía, e a palavra chifre são parecidas no hebraico. Então, quando Jerônimo, lá no século V, fez a tradução do hebraico para o latim, ele usou a palavra cornuta, chifres. Moisés ficou com chifres. Então, agora lembra, chifre aqui não tem essa conotação de traição sexual, de baixaria que o pessoal usa. O chifre na antiguidade tem a ver com um animal forte, poderoso, que ataca o outro, né? Pode ver no Apocalipse, pode ver no livro de Daniel, que essa é a conotação, esse é o significado do símbolo. Agora, dizer na Bíblia que Moisés ficou com esses chifres na testa, depois de encontrar com Deus, e depois o Michelangelo fazer a estátua com os chifres, tem muita discussão sobre antijudaísmo, ou alguns vão para o outro lado dizer que é uma forma mística de falar do poder, da força angélica, sobrenatural que estava em Moisés. Enfim, a discussão não cabe aqui. O que cabe aqui é que foi um erro de tradução. O Jerônimo errou na tradução e aí a obra de arte seguiu o erro da tradução. Mesma coisa com aquele nome Lúcifer, que você vê aí falar do nome do diabo é Lúcifer. Onde é que está na Bíblia? Não vai encontrar na Bíblia mesmo, mas se você for à Vulgata Latina, naquele texto de Isaías 14, que na verdade é sobre o rei de Tiro, mas que alguns acham que diz respeito ao diabo, Satanás, a palavra lá diz, como caíste, filho da alva, e a tradução em latim é Lucifer, luz, fer, portador da luz, estrela d'alva. É a primeira estrela a surgir no céu à noite, a última a apagar de manhã, né? Mas enfim, essa expressão, estrela d'alva, aparece em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, referindo a Jesus, ou as coisas de Jesus, e lá a Vulgata também traduziu Lucifer.
Tanto que Lúcifer era um título de Cristo por muitos anos. Mas aí depois, quando se interpretou Isaías 14, ao invés de ser uma descrição de um rei pagão, rei da cidade de Tiro, se interpretou como o texto que fala da origem do diabo, erroneamente. Isso não é uma interpretação boa. O nome que estava lá se tornou o nome do diabo e o termo Lúcifer foi exclusivo para o diabo e os textos que se usavam para Jesus ficaram até um pouco desconfortáveis, né? Mas o ponto é que traduções historicamente cometem erros. Numa aula aqui passada eu já falei sobre a tradução horrível que a Septuaginta fez de Isaías 9, que causa uma falta de argumento para os cristãos. Mas às vezes, enfim, uma tradução sendo comparada com outra, você consegue chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, das traduções modernas, olha só, Almeida Revista e Corrigida, em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Alguns leem isso aqui e dizem, o que é nascido de Deus não peca. Eu já vi um senhor muito devoto e muito simples dizer, eu não peco. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus e quem é nascido de Deus nunca peca. Então fica um pouco estranho, porque nesse mesmo livro, lá no capítulo 1, né, no versículo 8, ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E depois no capítulo 2 ele vai dizer, escrevo para que não peque, se pecar temos um advogado. Então o texto, a Bíblia nunca disse que o cristão depois de batizado, depois de convertido, depois de compromissado com Cristo, nunca mais vai pecar. Se fosse assim, por que o Novo Testamento tem tantas exortações a não pecar? Se fosse impossível aos cristãos pecar, os cristãos são os leitores do Novo Testamento, esse assunto devia ser coisa passada. Mas não é verdade. Mas então a tradução melhor aqui, por exemplo, as versões de Almeida vão traduzir o quê? Não vive no pecado. Não vive pecando. Então, há lá no grego uma expressão que tem que ser tomada na forma contínua. Não vive continuamente no pecado. Mas essa tradução Almeida, Revista Corrigida Antiga, errou nesse aspecto. E aí, lendo outras traduções, a gente percebe a diferença. Se tivermos competência, a gente vai no grego, Novo Testamento, ou no hebraico, Velho Testamento, ver a razão da diferença. Mas se não, pelo menos as traduções nos ajudam a ver a diferença. Por exemplo, NVI, 1 Coríntios 14, versículo, aqui é o versículo 27, né? Que é sobre quando alguém está falando em línguas na igreja antiga. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Você falou, o que tem de errado? Eles pularam uma frase, pularam uma pequena expressão importante. Eu peguei aqui agora a Nova Almeida atualizada que não comete esse erro. E vamos ver aqui se eu pego o mesmo versículo, 27, 1 Coríntios 14. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Esta coisa de ser sucessivo, eles perderam. É uma pequena locução grega que diz que na hora de falar em línguas devia ser um após outro, né? E eles perderam. Então, a NVI, ela comete uns erros assim estranhos. Ela tem um outro erro lá, mesmo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, o capítulo 9, no versículo 6, quando o Paulo está argumentando, será que só eu e o Barnabé não temos o direito de viver, de receber um sustento sem trabalhar? Mas eles perderam a palavrinha não. Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Seria dizer, só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento. Falta um não aqui, senão fica estranho demais o argumento. Então, eu acho que são erros de tradução. Assim, talvez um erro até de gráfica, como aqueles erros ridículos anteriores, né? Mas há erros que vêm assim. Agora, por exemplo, esse Novo Testamento judaico, que fala de uma série, tenta fazer uma série de aproximações do Novo Testamento com a linguagem do Velho Testamento, eu acho um pouco estranho esse texto, mas às vezes ele traz faz a gente lembrar que alguma instituição cristã tem raiz no Velho Testamento, tem certo interesse. Mas aqui em 2 Coríntios 9, versículo
6, ele diz assim: eis o ponto, quem semear com moderação, colherá com moderação. Olha, moderação até é uma qualidade cristã bonita, né? Mas não é isso que Paulo disse no original. Paulo usou duas frases no original sobre semear pouco e colher pouco, semear muito e colher muito. Olha, isto afirmo: aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aqui ele coloca, ele amornou o texto. Em vez de falar quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, ele diz quem semeia com moderação, colhe com moderação. Mas não faz sentido. Provavelmente aqui alguém deve ter cochilado, perdeu alguma coisa, não entendeu o original, ou a tradução perdeu mesmo o sentido da frase. Um erro comum que muitas versões bíblicas fazem, a própria NVT faz, é lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18, eles acrescentam uma palavra no grego para fazer sentido na frase. Ele diz lá: fujam da imoralidade. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Essa palavra outro aparece nas Almeidas, talvez Revista e Corrigida não, que é muito literal, mas aparece em muitas versões porque é uma frase dos coríntios. Mas quando é tomada como frase de Paulo, fica muito esquisito, aí o pessoal inventa de pôr a palavra outro. Mas é uma tradução, de novo, que não faz sentido. Para mim, um equívoco em tradução. E até eu tenho um artigo publicado, você pode procurar lá na internet, discutindo essa questão da introdução desse vocábulo aí. Então, o que estamos dizendo aqui? Que as traduções têm equívocos. E, por exemplo, até mais recentemente, eu estava dando uma aula sobre a oferta a Deus, e eu tinha aqui na aula corrigir uma coisa, porque em 1 Coríntios capítulo 16, na versão de Almeida, revista atualizada, diz assim, ó: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então Paulo diz aqui: recolha as ofertas. E a expressão em casa, que aparece aqui, algumas versões repetem, foi corrigida, porque não existe no original. Porque, veja, a expressão entesoure em casa não faz sentido. Por quê? Porque se eu entesourar em casa, quando Paulo chegar, aí vamos fazer as coletas. E Paulo diz: não, façam as coletas para que quando eu chegar não tenha que fazer as coletas. Então a NAA já fez: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer as coletas quando eu for. O em casa sumiu. Aquele em casa era uma glossa interpretativa, porque o tradutor achava que o entesourar era entesourar em casa, separar para si, na sua própria casa. Era uma tentativa de interpretar o texto. Na verdade, tem uma pequena locução lá que poderia ser levado para esse lado. Mas não faz sentido no texto, que era para as coletas serem realizadas antes. Então a NAA corrigiu a sua matriz Almeida, revista atualizada. Essa é a segunda edição, essa é a terceira edição. Então, o que acontece? As traduções bíblicas precisam ser estudadas em conjunto. Você vai encontrar variações, que eu já discuti aqui nesse estudo com você, baseada nas bases manuscritas diferentes. Então, por exemplo, se eu estou lendo Almeida, revista corrigida, provavelmente eu vou ter algumas coisas diferentes do que Almeida, nova Almeida atualizada, porque essa usa o texto recebido, essa usa um texto crítico. Teria diferenças. Se eu estiver usando uma versão como católica, com a Bíblia pastoral, talvez eu tenha diferenças grandes até do que se eu estiver usando uma versão evangélica bem moderna como a Bíblia na linguagem de hoje. Claro que vai ter diferenças. As versões trazem opções de tradução diferentes. A própria tradução ecumênica da Bíblia vai ter outras opções de tradução. Então, existe a diferença baseada nos manuscritos, que manuscrito está sendo usado, depois a variação da própria tradução, das opções que os tradutores tomam ao fazer suas traduções, e uma terceira coisa para a gente observar são os equívocos. Às vezes uma tradução erra. E como é que eu vou saber? Compare.
Quando você compara, você vai ver diferenças. Algumas diferenças podem ser por um assunto ou por outro, mas você fica por dentro e você não vai ser, não vai ficar equivocado justamente por causa que uma versão, a que você usa, perdeu uma palavrinha, esqueceu um termo, cochilou aqui, cochilou ali. E há cochiladas, como eu falei, gráficas, há cochilos da tradução. O próprio tradutor erra. Então as traduções são boas, mas as traduções são humanas, as traduções erram, e aí as traduções corrigem umas às outras, né? Então as traduções são necessárias. Qual a melhor tradução? Use todas. A melhor tradução vai emergir da sua leitura do conjunto, ok? Fique com Deus, vamos estudando mais. É bom ter você por aqui. Até a próxima.